Eu quero te desejar as boas-vindas. Bem-vindo, multiplicador de talentos. Hoje a gente vai falar sobre o tema da live de hoje, que é o evangelismo não é o meu chamado. Eu sou o pastor Josué Coutinho, pastor há 10 anos, ensino, ajudo pessoas a evangelizar assertivamente, causar um movimento de impacto na sua comunidade. E o mais importante disso aqui, o que eu entendo, é entender as bases. E vamos lá, vamos pensar aqui uma coisa para a gente não perder muito tempo, porque o tempo que você vai dedicar aqui não vai ser muito, mas eu quero que ele seja muito produtivo, tá bom? O que é evangelismo? É a proclamação do evangelho. O que é evangelismo? Deixa eu usar aqui uma coisa para apoiar a gente aqui no que a gente vai falar. O que é evangelismo? Evangelismo é comunicar o evangelho. O que é comunicar o evangelho? É falar do evangelho. Mas beleza, pastor. Já que evangelismo é comunicar o evangelho, eu fiquei mais ou menos na mesma. O que é evangelho? Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o que diz lá em Romanos 1, 16 e 17, na Nova Versão Internacional. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E olha só, tem umas coisas aqui que são muito interessantes. Primeiro, eu não me envergonho do evangelho. Uma das travas que as pessoas têm quando o tema é evangelismo é achar que, na verdade, a melhor desculpa, né? Não é o meu chamado. Eu sou bom em outras coisas. Mas a gente tem que entender uma diferença e parar de confundir o que é o trabalho do evangelista e do fazer o evangelismo. Existe uma diferença de ser evangelista e fazer evangelismo. O fazer evangelismo é ordenança. Ser evangelista é ministério. As duas coisas são muito desejáveis e elas precisam ser trabalhadas quando a gente decide fazer algo para o Senhor. Porque em tudo que a gente vai fazer e para tudo que a gente for fazer, a gente precisa ter intencionalidade. A gente precisa querer fazer aquilo e colocar o coração nisso. Porque se qualquer coisa na vida que você decidir fazer e fazer porcamente ou fazer de qualquer maneira, você vai desanimar rápido, você vai perder o interesse e vai fazer mal feito. Na verdade, fazer mal feito te leva a se sentir inútil e desnecessário nas coisas. Então, primeira coisa para a gente entender: evangelho e evangelismo. O evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Evangelizar é liberar essa mensagem, é entregar essa mensagem, é proclamar essa mensagem. Isso é evangelismo. E o que... Gente, eu gosto muito da ideia do evangelismo, principalmente no que está dentro de Romanos 1, 16 e 17. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nele quem? Jesus. Quem é que manifestou o evangelho? Que é esse poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação foi Jesus entregando sua vida na cruz, assumindo o lugar que era meu, que era seu, para a salvação do pecador, que também, no caso, somos eu e você. A salvação é um presente de Deus para aqueles que entendem que o nosso Deus, ele fez o que precisava ser feito. Não depende mais do que eu sei ou do que eu sou. Então, ficou claro. Evangelismo é proclamar o evangelho. E o evangelho é a revelação do amor de Deus, da misericórdia de Deus e da salvação de Deus para todo aquele que nele crê. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, é a gente manifestar o evangelho, manifestar essa salvação que é por meio do evangelho, para que as pessoas creiam. E o evangelista é quem motiva, é quem inspira os demais. O evangelista
é quem coordena o evangelismo. O evangelista, ele tem, da parte do Senhor, um entendimento talvez mais aprofundado. A palavra fala, né, que quem deseja pastorear, boa coisa deseja, mas tem as atribuições de alguém que seja pastor, que é um ministério. A gente começa a entender que é algo que precisa ser desejado, que precisa ser anelado. Tanto evangelizar quanto ser um evangelista são desejáveis e são coisas alcançáveis. Mas todos dois precisam de uma entrega e, mais do que isso, precisam de um investimento. E eu te pergunto, né, vamos voltar aqui para os nossos slides. Por que investir em evangelismo? Em Provérbios 4:7 diz assim: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire entendimento. Gente, olha só, a gente às vezes trava quando o assunto, quando o tema é entregar o nosso coração para aquilo que o Senhor quer, ou investir naquilo que o Senhor quer. A gente trava porque parece tudo que tem que ser de parte do Senhor tem que ser grátis. Queridos, no mínimo você vai ter que investir o seu tempo. Além do seu tempo, né, você vai ter que investir conhecimento. Você vai ter que investir em adquirir conhecimento. Porque a gente às vezes investe pesado em ser um melhor profissional, em ganhar mais dinheiro, em, sei lá, investe na academia para ser um homem mais bonito, uma mulher mais bonita, mas quando se fala em investir recursos naquilo que é o crescimento espiritual, é caro, é muito. E, na verdade, todo conhecimento, em princípio, ele está disponível para você. Ninguém nasceu sabendo. Só que o investir em conhecimento, investir em adquirir conhecimento, quando o tema é eternidade, eu acho que ele tinha que ser muito mais valorizado do que o que a gente valoriza. E como igreja, a palavra fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E a gente vive uma vida sem entender esses princípios e valores, que é por que eu devo investir? Você deve investir porque a Bíblia diz que você deve investir tudo que você tem em adquirir conhecimento. Então, por favor, para de dar desculpas para dizer que você não é capaz ou que você não pode. Ah, o meu chamado não é esse. Querido, isso é falta. A gente passa aqui para o segundo ponto, que é isso é falta de entender a urgência. E se você não entender a urgência? Olha o que diz o texto de Lucas 13:6. Eu coloquei aqui do 6 a 8, mas a gente vai ler o 8 aqui em principal. Quando Jesus fala sobre a parábola da figueira no meio do campo, ele fala assim, o dono chega e olha para a figueira e fala: esse é o terceiro ano que eu venho aqui e não tem figos, corta essa árvore. Aí aquele que tomava conta daquele campo, que tomava conta, ele fala assim: Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela, a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. Nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados e delitos. E aí, sabe o que aconteceu? Jesus veio e falou: espera mais um pouco, eu vou adubar, eu vou colocar nela a minha palavra, eu vou dar um exemplo para ela seguir. E aí, querido, talvez no futuro ela dê fruto. Ele intercedeu por nós, ele colocou a sua vida por nós, só que a gente insiste em não fazer a vontade dele, como se eu não entendesse a urgência. Os campos estão brancos, o tempo já chegou, o tempo é esse, e a hora é chegada. Você e eu temos um chamado para evangelizar, é uma ordenança evangelizar. Talvez você não seja um evangelista, não seja aquele que vai coordenar. Você sabe, na parábola dos talentos,
ele fala assim, para aquele que não produziu nada, ele fala que pelo menos tivesse entregado o seu talento aos banqueiros, porque então eles trabalhariam com ele e devolveriam o que eu te entreguei com juros. A verdade é que Jesus, ele te entregou um talento, pelo menos um talento você tem, e você precisa entregar ele, talvez na mão do evangelista, naquele que vai te impulsionar, naquele que vai te levantar, naquele que vai te dar as ferramentas que você precisa para fazer aquilo que o Senhor te deu frutificar. O não entender, o não tomar uma decisão hoje vai te fazer deixar de frutificar. E qual é o melhor momento para tomar uma decisão? Qual é a melhor hora para assumir o seu lugar dentro do que é o evangelismo? Foi ontem. Mas ontem você não dá. Qual é o segundo melhor momento? É agora. Lucas 7:36 fala sobre a mulher do vaso de alabastro. Nessa situação, essa mulher ela se encontrou com uma oportunidade de servir a Jesus. Essa mulher se jogou aos pés de Jesus, chorou nos pés dele, e com as suas lágrimas ela molhou os pés de Jesus, com seu cabelo ela secou os pés de Jesus, e ela derramou perfume. Aqueles que estavam ao redor disseram, Jesus não sabe quem ela é, mas Jesus sabia quem ela era. E aí, naquele momento, ela foi o instrumento para abrir caminho para que Jesus acessasse o coração de Simão, que era o fariseu que havia convidado Jesus para comer. Presta atenção, a situação daquela mulher abriu caminho para que Jesus confrontasse os pecados de Simão. Talvez a sua situação é de se colocar na posição, de aproveitar a oportunidade. A oportunidade é hoje e o tempo é agora. Jesus, ele entrou na casa daquele homem e ele falou, você não me deu água para lavar os meus pés. Essa mulher lavou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me deu ósculo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não para de beijar os meus pés. Você não fez o que era necessário, e essa mulher me perfumou, me preparou para o que está por vir. Ela preparou o caminho para que aquele homem, para que aquele Simão fosse confrontado. Você está entendendo o poder disso? Ela preparou o caminho para que Jesus entrasse. E a gente, como evangelista que sejamos, ou como alguém que evangeliza, o que a gente faz é preparar o caminho para Jesus. Nós não convencemos as pessoas, mas nós entregamos essa mensagem. Você entende o poder disso? É entregar a mensagem para que o nome de Jesus seja glorificado na vida das pessoas. É disso que se trata a nossa função enquanto evangelistas. Aquela mulher impura, indigna, aos olhos dos homens, como eu e você somos. Porque talvez você olha para mim e fala, quem é esse cara? Quem é ele para falar comigo? Porque talvez você já seja evangélico há muitos anos, talvez você já seja um pastor, talvez você seja um líder, e o Senhor te trouxe até aqui, que eu talvez podia falar um monte das coisas que eu já fiz, mas eu prefiro falar daquilo que o Senhor faz através de você, porque você é um instrumento que Deus vai usar, assim como Ele me usa, assim como Ele está me usando aqui agora, Ele vai usar você, mas você vai precisar derramar o seu tudo. Até nesse caso, essa mulher, em outra passagem, né, um dos discípulos, que era Judas, disse, por que não se vendeu esse perfume por muitos dinheiros e ajudou-se a muitas pessoas? Talvez o seu coração esteja voltado para aquilo que, para outras prioridades, como estava o coração de Judas. Mas você precisa investir no reino de Deus. Você precisa largar as coisas que parecem importantes pelo que é importante, pelo que permanece para a eternidade. É a glória de Deus, é a manifestação,
da bondade de Deus através da sua e da minha vida. E é isso que vai fazer a diferença no fim das contas. É isso que vai trazer para o coração das pessoas convencimento. Você entende? A honra vem de um coração rendido e humilhado. Não é o muito que você sabe, não é o muito que você tem. Comece por entregar tudo. Jesus, no final, ele ainda conta uma parábola sobre o 7, ele fala assim, um homem devia 500 denários, que era como 500 dias de trabalho. O outro devia 50 dias, ou 50 denários. Aquele homem para quem eles deviam, viu que eles não tinham condições de pagar e perdoou a dívida deles. Ele fez uma pergunta, quem você acha que amou mais, que ficou mais agradecido, que teve aquele homem mais autoestima, que devia 50 ou que devia 500? E ele falou, o que devia 500, você acertou, Jesus disse. Quem muito foi perdoado, muito ama. Talvez a gente precise se dar conta do tanto que a gente foi perdoado. Talvez a gente precise se dar conta do tanto que a gente foi amado. Jesus nos amou e nos deu um lugar de honra, que é o de reconciliar as pessoas com Ele, de atrair as pessoas de volta a Ele. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, assuma esse lugar, tá bom? Assuma esse lugar e faça com que o nome do Senhor seja glorificado em tudo que você fizer. Peraí, gente, eu gosto mais desse layout aqui. Vamos passar o passo da aplicabilidade. Isso aqui é muito legal, gente. Como eu faço disso uma prática? Como é que eu... Beleza, a gente entendeu já que evangelismo e evangelista são coisas diferentes. Você pode desejar as duas, mas as duas vão precisar que você invista tempo e recursos para melhorar, para aprender, para se tornar alguém mais capacitado quando o tema é esse. Não sei, você também não sabia dirigir, talvez teve que investir para aprender a dirigir. Hoje você já faz isso com liberdade. Você talvez não sabia cozinhar, e aí você aprendeu e com a prática você hoje faz uma comida deliciosa. Talvez você não sabia pregar e com investimento de tempo, oração, dedicação à palavra, vendo outras pessoas pregar, modelando, você aprendeu a pregar. Hoje você precisa entender que para evangelizar, você também vai ter que dedicar tempo. E olha só, como é que você faz disso uma prática? Você pode começar sozinho, dá certo, mas demora mais tempo. Eu não tinha esse tempo, porque eu sempre fui envolvido com evangelismo, mas eu nunca me senti efetivo. Então, por causa disso, eu decidi colocar o meu coração no Senhor e Ele me deu as alternativas para poder fazer isso funcionar de uma forma melhor. Como é que eu consegui fazer isso? Modelagem. Como é que eu acelerei o meu processo? Modelagem. O que é modelagem? É olhar para alguém e fazer igual. Nós somos modelados à imagem de Deus. Ele falou que façamos eles a nossa imagem e semelhança. O modelo para que nós fôssemos criados foi o próprio Deus. E ele deu o dom, deu a sabedoria, deu o entendimento, se revelou a algumas pessoas para que elas ensinassem você e eu a fazer isso de uma forma mais clara, mais rápida e mais bem feita com o evangelismo. Você está entendendo? Então, a sua necessidade de evangelizar, a sua dependência precisa ser de parte do Senhor. Mas você precisa modelar pessoas. Você pode acelerar esse processo fazendo modelagem, ou olhando para alguém que já está fazendo. E eu sei que você está fazendo isso porque você está vendo esse vídeo. Para aprender, isso é poderoso demais, já mostra o que é o seu coração. E olha só, você precisa tomar uma decisão com relação ao que você quer ser. Você quer ser um evangelista ou você quer ser um evangelizador? Você quer ser alguém que anima, alguém que impulsiona, alguém que prepara as pessoas? Ou você quer ser alguém que simplesmente vai? Nada de errado com isso. Talvez você ainda não tenha a capacidade de fazer sozinho esse trabalho, né, de impulsionar as pessoas. Você vai precisar aprender um pouco mais, mas não perca mais tempo. Se você decide ser um evangelizador hoje, porque você não tem os recursos, parabéns, você está dando o primeiro passo.
Eu comecei como evangelizador, hoje eu sou um evangelista, hoje eu sou alguém que impulsiona pessoas. Então, comece como um evangelizador, comece a fazer algo, comece a aprender e a aplicar. E só que você vai precisar se posicionar nesse processo. Ninguém começa bom, todo mundo começa. A maioria desiste, por isso pouquíssimas pessoas chegam a ser boas. É por isso que a palavra diz: os campos estão brancos, os ceifeiros são poucos. Peça ao Senhor por mais ceifeiros. Talvez a sua oração tenha sido essa, e essa oração te trouxe até aqui, te fez chegar até aqui para aprender algo novo. Então, peça. Se posicione com relação ao que você quer. Se posicione com relação àquilo que está queimando no seu coração. E peça a Deus, alinhe o seu coração ao de Jesus e faça o que ele fez. Tem uma coisa que é muito triste. Às vezes a gente coloca no coração que quer evangelizar, coloca no coração que quer ser um evangelista, mas sabe o que a gente faz? Não ora por isso. Não ora pelos perdidos. A gente não começa o nosso tempo de oração com aquilo que é o importante. A gente talvez nem ora pelos perdidos, talvez dentro do seu tempo de oração você nem ora para que o Senhor te use. Ou talvez você ora, mas não faz conforme aquilo que o Senhor tem instruído. A gente precisa entender os papéis dentro do evangelismo. O que são os papéis? O que é o lugar que eu ocupo dentro do evangelismo? O que é o lugar que o Espírito Santo ocupa no evangelismo, que é Deus conosco, né, através do seu Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o fator principal no convencimento. A gente entrega a mensagem. O Espírito Santo é quem convence, nós entregamos a mensagem. E quando a gente alinha as nossas expectativas, quando a gente alinha o nosso coração com aquilo que é que Deus tem para entregar, a gente sai do limitante. Porque olha só, a primeira trava que a gente tem aqui, ela é com relação a o que é o tema dessa live. O meu chamado não é esse. Querido, chamado, ministério, é ser um evangelista, mas para nós é uma ordenança evangelizar. Então você precisa entender o que é evangelizar. E para você fazer isso de uma forma efetiva, assertiva e eficaz, você precisa entender o seu papel. Então, uma vez que você decidiu se tornar, decidiu acelerar isso modelando, aprendendo de alguém, você vai precisar entender o seu lugar dentro do evangelismo. Porque um dos problemas também é que a gente acaba se frustrando, a gente investe tempo, a gente investe o coração, a gente investe recursos e espera um retorno. Mas esse retorno, ele depende do Espírito Santo. Paulo mesmo falava, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Se você entender que o seu lugar talvez seja o de plantar, ou que o seu lugar talvez seja o de regar, você não vai se frustrar por causa do tempo em que o fruto vai aparecer. A palavra diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É ele quem convence o homem de pecado, justiça e juízo. Qual é o seu lugar? De pregar a mensagem. Mas eu posso entregar essa mensagem de qualquer jeito? O ponto para fazer disso uma prática é entender a mensagem, a sua aplicação e como entregar essa mensagem. Neném acordou. Mas, o ponto aqui importante é entender a mensagem e entregar essa mensagem de uma maneira poderosa, de uma maneira eficaz. Quando você entrega essa mensagem de uma maneira poderosa, de uma maneira eficaz, você transforma a realidade das pessoas, porque você abre um caminho para Jesus entrar e trabalhar no coração das pessoas. Hoje, no meu devocional, eu tive uma experiência fantástica com Deus, porque ele me fez entender a diferença entre Zacarias e Maria. Os dois receberam uma mensagem de parte do Senhor, só que um acabou mudo e a outra acabou se alegrando com Deus, porque ela disse, faça-se comigo conforme a tua palavra. Não tenha medo, tenha fé, confie no Senhor e ande na direção dele, porque ele vai fazer aquilo que precisa ser feito
através de você, por meio de você. Então, para entender como acelerar esse processo, como eu fiz, foi modelando pessoas. Você vai decidir chegar a ser um evangelista ou colocar a sua vida em função disso. Mesmo porque para ser um evangelista, você precisa primeiro ser um evangelizador. E uma vez que você decidiu, que você entendeu que você também precisa evangelizar, porque é uma ordenança, você vai alinhar o seu coração com o de Jesus, porque Jesus veio a essa terra para fazer o que os homens não podiam fazer, para mostrar nessa terra o que precisava ser mostrado. Ele veio para salvar. E então, abriu um caminho para que eu e você também o fizéssemos. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Então, peça a Ele para que Ele alinhe o seu coração com o dele. Entenda o seu papel na hora de evangelizar e dedique o seu coração a entender, a aprender e a transbordar essa mensagem de uma maneira poderosa. E é isso, tá bom? Quero te agradecer por estar aqui, te agradecer por receber essa palavra, te agradecer por me dar a oportunidade de ser voz de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, te encha dele, te faça frutificar.